Olá, galerinha angelical! Aqui é a Lívia Maris Jepsen. Eu trabalho com a terapia dos anjos no meu site www.mycrystalangel.com. Estamos começando mais um quadro Terapia dos Anjos na Rádio Portal da Ascensão e hoje é dia 7 de maio de 2017. Hoje vai ser um quadro super animado, porque eu tô com a corda toda. Fiquei super feliz de ver o e-mail que eu disponibilizei para vocês fazerem perguntas pros anjinhos aqui na rádio, para serem respondidas durante o show. Tá super cheio de pergunta interessante, que vai ajudar um monte de gente também. Se você ainda não mandou suas perguntas aqui pros anjinhos responderem no show, você ainda pode mandar, que daí a gente responde no show que vem. As suas perguntas pra rádio você envia para mycrystalangel@hotmail.com, lembrando de me avisar se você quer que eu revele o seu nome ou não. Mas antes da gente responder as perguntas do pessoal, eu gostaria de tirar uma cartinha dos anjos pra gente ter uma mensagem, um conselho pro decorrer da semana. Então, começando hoje, dia 7 de maio, e vai valer até o próximo show no domingo que vem. Eu vou usar o Terapia dos Anjos, Angel Therapy da Doreen Virtue, e eu vou usar também o baralho que ela tem dos unicórnios. Mas a razão que eu escolhi esse baralho hoje é porque a gente tá saindo do Mercúrio retrógrado. Yay! E o pessoal tá reclamando que aconteceram tantas coisas, principalmente em relacionamentos de todos os tipos, com o chefe, com o amor, com os amigos. E houveram várias consequências, que agora o pessoal tá assustado, porque brigou com o chefe, brigou com o cliente, brigou com o melhor amigo, brigou com a professora, brigou com o namorado ou a namorada, e agora eles estão com medo que isso seja irreversível e tem várias consequências que a gente precisa lidar. Outras pessoas conseguiram ficar de fora das brigas, que bom, mas elas estão se sentindo mais intolerantes com as pessoas, estão mais irritadas, já estão querendo se isolar, estão se sentindo mais negativas e sem muita paciência, né, com as pessoas em geral. Mas o que o unicórnio tem a ver com isso? Então, de acordo com alguns angelólogos, por exemplo, a Diana Cooper, que é famosíssima da Inglaterra, a Doreen Virtue e alguns outros, eles acreditam que os unicórnios, eles são como anjos animais mesmo, que estão em dimensões super elevadas, que seriam até surreal para a gente imaginar aqui nessa dimensão, o que seria uma dimensão sétima, ou alguns imaginam até a nona para os unicórnios. Então, quando a gente tem pinturas, por exemplo, de unicórnios, ou a gente chama unicórnios com as nossas palavras, ou visualiza unicórnios, isso tudo funciona como uma oração. E a presença dos unicórnios eleva a vibração das mais densas. Então, quando tá aquele clima tenso, é legal a gente ter uma pintura de um unicórnio, ou visualizar um unicórnio, chamar de alguma forma, porque eles elevam a vibração. Inclusive, a angelóloga Doreen Virtue, que ela fez a maioria dos baralhos que a gente usa na terapia dos anjos, ela sempre tem pelo menos uma figura de unicórnio em todos os baralhos dela, e ela tem muitos baralhos. Tem alguns baralhos dela aqui nas cartas mais negativas, por exemplo, de tarô dos anjos, né? O Angel Tarô que ela tem. Também tem foto de unicórnio nas cartas negativas, porque quando a pessoa está fazendo a leitura, ela pega uma carta daquela porque ela está passando por negatividade, e aquele unicórnio já ajuda a transmutar aquela negatividade. Eu pintei um quadro de um unicórnio com um anjo que eu deixo aqui no meu escritório e eleva a vibração. O pessoal entra aqui no escritório e fala: nossa, parece que eu mudei de dimensão quando eu entro aqui dentro. É uma energia muito legal, muito elevada. Algumas pessoas, não todos, mas eu estou repassando a informação para vocês, algumas pessoas como a Doreen Virtue, nas pesquisas dela, ela chegou à conclusão de que os unicórnios existiram na Terra há muito tempo atrás, mas que eles foram extintos. E as carcaças deles são confundidas com de cavalos, porque os chifres eles não eram feitos de osso, mesmo como a gente imaginaria. Eles eram feitos de um material diferente, muito precioso, que era usado na medicina. Por isso que eles acabaram sendo extintos para a utilização do chifre deles mesmo. Então, queria pedir para vocês, para a gente acalmar um pouquinho aqui a energia. Invoco agora a presença do Arcanjo Miguel, fé, Jofiel, Constância, Chamuel,
Karité, Gabriel, Hope, Rafael, Mãe Maria, Uriel, Grace, Ezequiel, Ametista, Metatron, Sandalfon, Raniel, Oladiá, todos os anjos de amor incondicional do coração de Deus que gostariam de estar presentes aqui na nossa leitura dos anjos. Também peço sempre a presença do Mestre Jesus e do Espírito Santo, para que tome conta de todos nós durante esse show, para que purifiquem nossas energias, abra os nossos corações e me ajude a repassar as mensagens, para que todos consigam compreender com o coração e que traga bênçãos a todos os envolvidos. Então vamos embaralhar aqui a terapia dos anjos. Perdão, já peguei uma carta e vamos ver dos unicórnios. Ótimo. Então as cartas que a gente pegou foi a carta do perdão e a carta do release. Release significa deixar ir. Então com essas duas cartas o que os anjos estão dizendo é o seguinte: tem uma pessoa que tá te fazendo mal de alguma forma. E é uma pessoa bem próxima. Então ela tá drenando sem querer, muitas vezes é sem querer, drenando a sua energia de alguma forma, ou por inveja, ou porque ela tem os próprios problemas dela, ou porque é uma pessoa negativa que tem uma vibração bem mais baixa do que a sua. Então eu não sinto que é uma energia de uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que não está conseguindo obter a luz dela diretamente de Deus, então ela está drenando a sua energia sem querer, como se fosse um vampirismo, mas não é de maldade, é muito sem querer. E essa energia dessa pessoa tá trazendo você para baixo de alguma forma. E daí você acaba se encontrando num ciclo vicioso. Porque por culpa ou alguma outra razão você se sente preso nessa energia, então você tenta se afastar, daí você acaba se sentindo mal e voltando. Então até agora a gente já conseguiu se afastar de outras pessoas que faziam mal, mas tem aquela pessoa que por alguma razão a gente não tá conseguindo deixar ir. O conselho dos anjos pra gente é que quando a gente ainda não tá pronto para deixar aquela pessoa aí, para a gente também não se culpar, porque no momento certo aquilo vai acontecer. Mas uma coisa para ajudar a gente é a gente observar a fundo aquela relação, porque sempre que a gente tá num ciclo vicioso, numa relação tóxica, a gente tá ganhando alguma coisa naquela relação. Então, por mais que a gente não enxergue, sempre tá tendo alguma espécie de ganho. Então, de repente é porque aquela pessoa é dependente de você, daí você melhora a sua autoestima. Dependente, eu digo, emocionalmente, ou dependente que você tá sempre cuidando dela, ou dependente que você tá sempre lutando por ela. De repente você depende daquela pessoa financeiramente, ou de repente você tá dependendo de alguma outra forma, porque ela te ajuda em outras coisas. Não sei, cada um vai ter uma experiência própria aqui, o que os anjos estão dizendo. E aí vai ficar muito mais fácil de você dar um corte nessa relação quando você descobrir qual é o benefício que você tá tendo nessa relação. E aí você busca esse benefício num outro lugar. Daí a gente fica mais fácil de sacrificar aquele benefício que está vindo daquela pessoa tóxica. A outra mensagem que eles estão passando é a respeito da mágoa também, porque guardar mágoa, na verdade, só faz mal pra gente. Eu sei que é difícil a gente se livrar de mágoa, mas isso faz a gente ficar mais drenado ainda e a gente pode até ter problemas de saúde quando a gente está magoado com a pessoa. Mas a gente também tem que lembrar que a gente está fazendo uma escolha. A gente está fazendo uma escolha de passar por aquilo com aquela pessoa porque a gente está recebendo aquele certo benefício daquela pessoa. Então, quando a gente descobre qual é o benefício, o que está fazendo você se sentir bem com aquela pessoa, mesmo ela fazendo mal pra você. Sabe que às vezes é porque a gente se sente inconscientemente culpado de ser feliz. Pode ser esse tipo de coisa. E daí você acha que você só merece esse tipo de relação. Então a pessoa tá te fazendo bem porque tá tirando a sua culpa de ser feliz. Tá te fazendo infeliz porque daí você não sente mais culpa. Então algo tá saindo dali. Então quando a gente vai a fundo na causa do problema, é aí que a gente
sair daquela relação tóxica. Quando a gente força sair de uma relação tóxica sem a gente estar pronto, com certeza você vai atrair outra relação igual. Toda vez que a gente está atraindo relações similares, os mesmos problemas idênticos em situações diferentes, é porque a gente ainda não aprendeu a lição e porque a gente ainda está com aquele vício naquela coisa que está saindo dali. Então a gente não resolveu o problema principal, que é qual é o benefício que você está tirando daquela relação. Tem pessoas que simplesmente estão viciadas quimicamente em drama. E o drama, ele traz químicos no nosso corpo e a gente pode viciar no drama. Então, o que os anjos estão dizendo aqui é para a gente fazer um detox, mas o detox não só de comida, que a gente fala tanto, mas é um detox energético mesmo. E no início a gente vai precisar passar por uma abstinência. Você vai tentar se desintoxicar de drama, de pessoas que estão sempre te botando para baixo, fazendo você chorar, e o seu cérebro vai procurar razões para você se preocupar, porque a gente está viciado naquele tipo de energia. Olha que louco que é isso. Daí é provado pela ciência, porque é químico. A gente vicia em drama e vicia em sofrimento quimicamente no nosso cérebro. Então, no início, a gente precisa se policiar, mas até o seu cérebro começar a se acostumar e se condicionar a pensar sempre o positivo e procurar o lado bom das coisas. Não é fácil no início, é como sair de drogas, porque você vai querer pensar algo negativo e você já está condicionado a pensar algo que vai fazer você se sentir triste e criar um drama. A gente pode colocar minhoca na cabeça, pode fazer várias coisas para criar aquele drama de novo. Mesmo se você já se livrou da pessoa tóxica, a gente ainda vai estar assim viciado nisso, se você já tiver com vício químico do sofrimento. A outra mensagem que os anjos estão passando é sobre o perdão, e isso as pessoas confundem bastante, porque eles acham que perdoar significa que tá ok o que a pessoa fez com você, que você aceita aquilo que a pessoa fez com você. E perdoar não necessariamente significa continuar perto daquela pessoa que está sempre te prejudicando, e não significa fechar os olhos para o que está errado. Porque quando a gente fecha os olhos para o que está errado, a gente está, de uma certa forma, sendo conivente com aquilo. Então, com certeza, a gente absolutamente precisa falar com amor que a gente não gostou daquilo, que aquela pessoa realmente machucou, mas não fala apontando o dedo e alarmando o ego da pessoa, mas você fala de uma forma amorosa. Olha, aquilo que você fez não tá legal, me senti agredido, eu não gosto disso, ou a forma que você encontrar com amor. E se a pessoa não entender, se ela não for parar de te prejudicar, se ela continuar agindo no ego dela de forma que está prejudicando outras pessoas, então absolutamente você pode se afastar. Mas mesmo assim, perdoe aquela pessoa. Perdoar não significa concordar com o que ela fez, mas significa parar de remoer aquele problema dentro de você, parar de pensar no assunto, porque a gente faz uma escolha de continuar com a pessoa ou não. E se você continua, porque algo de bom está saindo daquilo, então a gente tem que estar responsável pela nossa escolha. Porque quando a gente quer sair daquela situação, a gente sempre arruma um jeito de sair. A pessoa fala, mas eu sou dependente. Olha, a história da Dorinha, ela tinha 2 filhos e um marido abusivo, ela não tinha profissão nenhuma, e quando ela decidiu sair de casa, eles não tinham dinheiro nem para pagar a conta de luz. Quando ela decidiu sair de casa, ela deu um jeito. Ela fez de tudo para conseguir um empréstimo de estudante, e com aquele dinheiro ela pegou os 2 filhos, saiu de casa e estudava à noite e trabalhava durante o dia. Então quando a gente quer, a gente sai daquela situação. Então quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. É sempre assim. Se a gente não tá conseguindo sair, é porque a gente não tá pronto ainda, porque a gente ainda tá tirando algum benefício daquela relação. Na hora que a gente estiver pronto, a gente vai sair daquilo. E não adianta a gente reclamar para os anjos também, porque os anjos eles não podem fazer pela gente, né? Eles podem guiar a gente, podem dar força, podem ajudar a gente a lidar com as mudanças, mas eles não vão poder decidir pela gente que tá na hora de ir embora. Uma vez uma moça, ela veio numa leitura comigo e perguntou pra mim assim, eu devo largar o fulano, que era o namorado dela abusivo? A resposta do Arcanjo Miguel pra ela foi, não ainda, você não tá pronta. Porque quando você estiver pronta pra largar o fulano, você não vai nem vir me perguntar. Vai dar um basta e você vai mandar ela embora. E foi exatamente assim que aconteceu, mais ou menos 1 mês ou 2, não me lembro, depois da leitura que ela veio me contar, que foi exatamente assim como o Miguel disse pra ela.
A melhor palestra que existe sobre perdão foi dada pelo guru de Kundalini Yoga, Singh. O guru Singh é fantástico, com uma linguagem super descolada. Ele ensinou como que a gente deve perdoar as pessoas de uma forma muito fácil. Eu duvido que você não consiga perdoar aquela pessoa que você está há 50 anos tentando perdoar com essa lição que eu vou contar para vocês. Ele ensinou que tem pessoas no plano espiritual que são como se fossem fetos ou bebês, e eles estão fazendo exatamente o que eles tinham que estar fazendo. E ele fala bem assim: estão fazendo cocô e xixi em tudo que é lugar. E você não vai chegar para um bebê e falar: você não pode fazer cocô e xixi aqui, ali, porque eles não vão entender. Então a gente, na brincadeira dele, na linguagem descolada dele, rindo e tal, essa é a forma mais fácil da gente perdoar, porque a gente vai olhar para aquela pessoa: olha, ainda é feto, ele ainda não entende, então perdoa, deixa pra lá que um dia ele vai entender. Não adianta você tentar enfiar na cabeça daquele bebê como é que ele vai andar, como é que ele vai fazer as necessidades dele, porque ele não vai entender, não adianta. Então a gente deixa pra lá, perder nossa saúde e energia, envelhecer mais cedo, não vai adiantar nada. Então, concluindo, qual que é a mensagem que os anjos passaram pra gente pra essa semana? Pra gente reparar aquelas relações tóxicas que a gente não tá conseguindo se libertar, pra gente ver qual que é a vantagem daquilo, pra gente procurar essas vantagens em outros lugares que não seja através da relação tóxica. E se a gente perceber que a gente já tá viciado no drama, quimicamente viciado no drama, pra gente começar a se condicionar e fazer esse drama detox mesmo, se condicionar a estar feliz, estar alegre, nem que você tenha que forçar no início, assistindo filme de comédia, procurando sempre algo engraçado nas coisas ou nos problemas, procurar sempre dar risada, buscar ter pessoas mais legais e divertidas perto de você e dar um tempo daquelas pessoas que estão te trazendo para baixo. E o perdão a gente olhar aquelas pessoas como uma pessoa que ainda não sabe, então assim fica bem mais fácil e a gente não fica remoendo aquela mágoa. A gente só tem mais um minutinho e acho que dá para responder rapidinho pelo menos uma perguntinha daquelas pessoas que enviaram as perguntas por e-mail. Os anjinhos escolheram esse e-mail, que é de uma moça que se chama Maria, e ela tá passando por dores muito grandes nas juntas e nos ossos. Se você também tá passando por isso, essa resposta também serve para você. Então, os médicos não conseguem identificar o que é que está causando essas dores horríveis que ela está sentindo no corpo. Maria, o que eu vejo em você é muita luz verde, o que significa que você tem um propósito na área da saúde. Pode ser de cura holística, pode ser de veterinário, pode ser de médico, psicologia, qualquer área da saúde. Mesmo se você não trabalha na área da saúde, você com certeza tem esse dom, você tem esse propósito. E com certeza o plano espiritual faz você cuidar de várias pessoas na sua vida pessoal. Para exercer um propósito tão importante, você nasceu com algumas aptidões. Por exemplo, você é muito sensível a energias, até para você poder ser empática com os seus pacientes ou as pessoas que você cuida. E sendo muito sensível, você está susceptível a sentir mais a negatividade no planeta. Então, o que o plano espiritual faz em momentos negativos da Terra que a gente está passando agora? Vocês já devem ter reparado como que o momento na Terra está bastante negativo. Nessas fases, o plano espiritual envia uma quantidade tremenda de luz para trabalhadores da luz, que é para eles ficarem mais fortes, e também porque eles estão sendo muito drenados, estão sendo muito estressados, muito sugados. Então o plano espiritual envia essa ajuda extra, uma quantidade extra de luz. E a gente sente dor no corpo físico por quê? Porque é como se o seu corpo espiritual tivesse crescido mais e está tentando se ajustar dentro desse corpo limitado que é físico. Então você tem a sensação de que você está até mais estabanado. Acredito que a Maria e várias outras pessoas também estão se sentindo mais estabanadas, porque é como se tivessem crescido de tamanho, mas não cresceu fisicamente. Se você quiser ler mais sobre esse assunto, tem na Biblioteca dos Anjos do meu site, dá uma olhada lá, um artigo de graça que chama Sintomas de Ascensão. E lá você vai ver quais outros sintomas até que você pode estar
apresentando, que é por causa dessa quantidade de luz que está tentando se ajustar no seu corpo físico. E o que os anjos sugerem para essa fase passar mais rápido e o corpo se ajustar mais rápido é a yoga, porque a yoga ajuda a gente a ajustar essa energia, a gente está alongando e a energia se assenta melhor no nosso corpo físico. Outra coisa também que ajuda muito trabalhadores da luz é a massagem. Então são essas as sugestões dos anjos para você, Maria, mas vai passar rápido. Acredito que umas 2 semanas no máximo você já não vai estar sentindo mais nada. Chegamos no final de mais um quadro Terapia dos Anjos na Rádio Portal da Ascensão. Espero vocês no domingo que vem. Espero que vocês tenham uma maravilhosa semana, cheia de bênçãos e surpresas maravilhosas dos nossos anjinhos. Angel Blessing!